Embora alguns insistam que a Bíblia e a ciência são incompatíveis, a verdade é que as Escrituras contêm uma série de fatos científicos que nós, humanos, não descobrimos até milhares de anos depois que a Bíblia foi escrita. A ciência fez grandes avanços. Hoje, a ciência moderna, a cada descoberta, está confirmando que a Bíblia é verdadeira. Olá, eu me chamo Laiane Lima e se você ficou curioso, assista o vídeo e veja fatos científicos citados na Bíblia que foram comprovados pela ciência. Ah, e se você tiver alguma sugestão de tema que queira ver aqui em nosso canal, é só deixar seu comentário logo aqui embaixo. Iremos amar interagir com vocês. Roda a vinheta! A Bíblia é um conjunto de 66 livros pequenos que foram escritos num período de mais ou menos 1.600 anos. Deus usou uns 40 homens fiéis para escrever a Bíblia, cada um dos quais pertenciam a diferentes lugares e regiões ao redor do mundo. Moisés foi um deles. Ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia há quase 3.500 anos atrás. O apóstolo João escreveu o último livro há quase 2.000 anos. E mesmo sendo um livro que foi escrito há muito tempo atrás, por pessoas que viveram em épocas, lugares, nível intelectual e até mesmo circunstâncias psicológicas diferentes, como exílio, prisão e palácio, os escritores não escreveram equívocos anticientíficos. Ao contrário, registraram não só declarações cientificamente corretas, como claramente opostas a opiniões aceitas em seus dias, que eram recheadas de mitos e relatos anticientíficos. Bem, todo mundo sabe que a Bíblia não é um livro de ciências, mas quando fala sobre assuntos científicos, ela se mostra exata. O primeiro fato científico que separamos, citado na Bíblia e comprovado pela ciência, é justamente sobre o início de tudo. O universo teve um começo. A Bíblia diz em Gênesis 1:1: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uma lenda antiga dizia que o universo veio de um ovo gigante. Mas o uso de poderosos telescópios contribuiu para que os cientistas concluíssem que o universo teve um nascimento repentino, que a ciência chama de Big Bang. Essa teoria foi postulada e confirmada pelo físico George Lemaitre e o astrônomo Edwin Hubble com base em grandes quantidades de observação experimental e trabalho teórico entre 1927 e 1929. Na mesma época, a comunidade científica foi dividida entre os defensores do Big Bang, no qual o universo que conhecemos veio de um único ponto que inicialmente estava a altíssimas temperaturas, e o modelo estacionário, que estipulava um universo eterno, no qual, por exemplo, as estrelas ocupavam pontos fixos no espaço. Mas, em 1964, com a descoberta da radiação eletromagnética no espaço, segundo estudos, originada de um estágio inicial do universo, a CBM, a sigla em inglês para o que é chamado de fundo cósmico de micro-ondas, prevista pela teoria do Big Bang, o modelo estacionário foi descartado. Segundo cientistas, tal radiação de fundo encontrada em todo o universo foi causada pelas altas temperaturas e densidades num passado distante. No passado, poucos astrônomos poderiam ter previsto que o nascimento súbito do universo se tornaria um fato científico comprovado, mas a observação dos céus por meio de telescópios os obrigou a chegar a essa conclusão. Hoje, com as novas imagens capturadas através do telescópio James Webb, alguns quesitos da teoria do Big Bang estão sendo novamente questionados. Porém, tais observações estão obrigando os cientistas a enxergarem que o universo teve um princípio, conforme a Bíblia informa. Ao invés de ser um caos completo, é perfeitamente organizado, que nos leva a pensar que não estamos aqui por simples acaso. Talvez alguém queira ter nos colocado aqui. O universo é governado por leis naturais. Jó 38:33 diz: Por acaso você conhece as leis que governam os céus?
ou pode impor a autoridade delas sobre a Terra? Além de explicar que tivemos um começo, a ciência também afirma que o universo tem leis naturais que interagem num estado de perfeita precisão, o que possibilita, por exemplo, estarmos vivos hoje. São as chamadas 4 leis fundamentais do universo, apontadas como responsáveis pela manutenção da matéria e da vida e que a ciência ainda está aprendendo a explorar. A gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear forte que liga os prótons e os nêutrons entre si no núcleo do átomo, e a força nuclear fraca que controla a desintegração radioativa e afeta principalmente a atividade termonuclear no Sol. Mas, antes de cientistas formularem as leis fundamentais do universo, a Bíblia já falava que elas existiam, e ainda hoje, sobre tais leis, a ciência só conhece parcialmente. A única certeza é que elas funcionam em perfeita regulagem. A forma da Terra. Nos tempos antigos, muitos achavam que a Terra era plana. Por exemplo, uma tribo primitiva na Ásia retratava a Terra como uma enorme bandeja de chá. Aí, no 6º século a.C., o filósofo grego Pitágoras teorizava que, sendo a Lua e o Sol esféricos, a Terra também tinha de ser uma esfera. Mais tarde, Aristóteles, no 4º século a.C., concordou, explicando que os eclipses lunares provavam a esfericidade da Terra, já que a sombra da Terra na Lua é curva. Mas só foi há pouco tempo, no século XX, com a chegada da era espacial, que foi possível que os homens viajassem suficientemente longe no espaço para constatar por observação direta que a Terra é um globo. Apesar de todos os nomes científicos dados à forma da Terra, como esferoide oblato, geóide ou elipsoide, no fim das contas, a Terra é redonda. Embora algumas teorias conspiratórias ainda possam dizer o contrário. No entanto, antes de tudo isso, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, o escritor bíblico do livro de Isaías falou sobre o círculo da Terra usando uma palavra que também pode ser traduzida como esfera. Há alguém que mora acima do círculo da Terra. Este registro bíblico ocorreu 300 anos antes dos primeiros cientistas gregos sugerirem que ela era uma esfera. Lei da gravitação universal. E se você foi correndo procurar a confirmação bíblica de que a Terra flutua no espaço, então não procure mais. Aqui está. Jovens 6:7 diz: Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Nos tempos antigos, acreditava-se que a Terra e outros corpos celestes eram suspensos por substâncias ou objetos físicos, como por exemplo, sustentada por água, por um gigante ou um animal como um búfalo ou uma tartaruga. Empédocles, filósofo grego do 5º século a.C., acreditava que a Terra estava em cima de um redemoinho de vento, sendo isso a causa do movimento dos corpos celestes. Aristóteles, embora teorizasse que a Terra era uma esfera, ele negava que a Terra pudesse estar suspensa sobre o espaço vazio, dizendo que todas as coisas que existem no espaço ficavam dentro de esferas transparentes, sendo que uma esfera ficava dentro de outra esfera e a Terra ficava bem no centro. Olha que esse conceito foi aceito por 2000 anos. Mas com a invenção do telescópio, os astrônomos passaram a questionar a teoria de Aristóteles, até que Isaac Newton explicou que os planetas estão suspensos no espaço vazio, mantidos em sua órbita por uma força invisível, a gravidade. A lei da gravitação universal, formulada por Newton, só foi publicado em 1687. Mas o livro de Jó, escrito com muita antecedência, nos anos de 1400 a.C., já falava que o Criador suspende a Terra sobre o nada. Jó não tinha compreensão sobre o universo. Ele não fazia ideia de que a Terra flutuava através de sua órbita por causa da gravidade. Agora imaginem, uma Terra esférica posicionada no espaço vazio, sem nenhum tipo de sustentação visível ou física. Essa descrição não parecia extraordinariamente moderna para a época? Corpos celestes.
Até o quinto século a.C., os homens estavam enganados a respeito da questão fundamental sobre o dia e a noite. Para eles, a luz era um vapor luminoso, ao passo que a escuridão era um vapor negro, o qual à noite ascendia do solo. Mas, muito antes, no século XVI a.C., Moisés escreveu no livro de Gênesis sobre os luzeiros que brilham sobre a terra para fazer separação entre a luz e a escuridão. Hoje, depois de grandes avanços científicos, não temos dúvidas de como o dia e a noite ocorrem e da grande importância dos corpos celestes para a manutenção da vida na Terra. Mas, nos tempos de Moisés, não era uma informação comum, muito menos fácil de ser compreendida. E aí, esse conteúdo está te agregando de alguma forma? Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, vai! Não custa nada, só um toque no joinha. Agora voltemos para o próximo fato. Quantidades de estrelas do universo. Há inúmeras estrelas no céu. Claro, sabemos que o universo tem muitas estrelas. E por muito, estamos falando de até 1 trilhão de estrelas por galáxia. Estima-se que há cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. No entanto, essa é uma estimativa aproximada com base em evidências nas quais astrônomos e astrofísicos precisam trabalhar. A Bíblia menciona isso em Jeremias 33:22. Farei dos descendentes de Davi, meu servo, e dos levitas que ministram diante de mim, tão incontáveis quanto as estrelas do céu. Por muitos anos, um homem estimou o número das estrelas nos céus, e ele aumentou essa estimativa muitas vezes. Finalmente, nos anos de 1900, o homem determinou que as estrelas não podiam ser contadas. O mais incrível de tudo isso é que o livro de Deus sempre nos disse esse fato. Gênesis 15:5 diz: Olhe para os céus, por favor, e conte as estrelas se puder. Nem todas as estrelas são iguais. A Bíblia também menciona que o brilho ou a magnitude das estrelas varia. A glória do sol é de um tipo, a glória da lua é de outro, a glória das estrelas é de outro. De fato, uma estrela difere de outra estrela em glória. Uma interpretação literal de 1 Coríntios 15:41 surpreende o quanto está alinhada com a astronomia moderna em termos de brilho ou magnitude das estrelas. O versículo da Bíblia fala sobre diferentes esplendores do Sol, da Lua e de outras estrelas do universo. Uma razão científica pela qual certas estrelas parecem mais brilhantes é, por exemplo, a quantidade de energia luminosa que uma estrela emite. Mas, para esse fato, existem vários fatores. Agora, você sabia que um astrônomo grego chamado Hiparco foi o primeiro astrônomo a apresentar um gráfico dos diferentes graus de brilho das estrelas? Mas, como sempre, o Criador do Universo, que muito entende sobre ele, já falava isso muito antes. Entropia, ou primeira lei da termodinâmica. O conceito de entropia diz que tudo que tem matéria acaba se deteriorando, ou seja, nada está evoluindo e tudo está acabando, quer no céu, quer na terra. O cientista grego Aristóteles viveu nos anos 300 a.C. Ele ensinava que as coisas na Terra se deterioram, mas no espaço não. Por centenas de anos, esse foi o pensamento que prevaleceu. Mas nos anos de 1800, os cientistas formularam o conceito de entropia. Um dos cientistas que promoveu esse conceito foi Lord Kelvin. Ele corroborou com o que a Bíblia diz sobre os céus e a terra. Eles se gastarão como uma roupa. Por exemplo, a ciência descobriu que os corpos celestes não duram para sempre. Hoje, a ciência prova que as estrelas e outros corpos astronômicos morrem. No contexto da astronomia, as estrelas chegam ao fim quando esgotam todo o combustível nuclear que as mantém queimando. Quanto maior a estrela, mais rápido ela queima seu combustível de hidrogênio. E quando o combustível está completamente esgotado, a estrela simplesmente colapsa sobre si, se não for tão massiva, ou se torna um buraco negro, se for massiva o suficiente. Se vocês querem saber um pouco mais sobre o buraco negro, fiz um vídeo rápido que vou deixar aqui no card. Ondas de luz e de rádio.
Deus fez uma pergunta a Jó. Por acaso você pode enviar raios? Será que eles vêm e lhe dizem, aqui estamos? Os raios são descargas elétricas. Cerca de 99% das descargas elétricas de um raio é liberada em forma de luz. Foi a partir de 1864 que a ciência descobriu que a luz pode ser enviada e traduzida em fala. Ficou intrigado, né? Foi quando um cientista britânico chamado James Clerk Maxwell sugeriu que a eletricidade e ondas de luz eram duas formas da mesma coisa. Hoje temos rádios, telefones e computadores alimentados com cabos de fibra ótica. E atualmente, cientistas estão fazendo testes para o desenvolvimento de chips para computadores fotônicos que transformam a luz recebida dos cabos de fibra ótica em som, com o objetivo de viabilizar esses supercomputadores para que sejam extremamente potentes e mais eficientes. Isso sem falar na revolução da medicina moderna, que está desenvolvendo um implante cerebral que transformam impulsos elétricos em fala artificial. Incrível, né? 1500 anos antes de Cristo, Deus disse que descargas elétricas poderiam ser enviadas e manifestar-se em fala, prevendo telecomunicações modernas. Se você gosta de conteúdos curiosos como este, se inscreve aqui em nosso canal. E aproveite e deixe sua sugestão nos comentários logo aqui embaixo. Ah, e tem mais fatos científicos citados na Bíblia e comprovados pela ciência na parte 2 do vídeo. Clique no vídeo que vai aparecer ao lado ou acesse a descrição, onde estou deixando o link. Está ainda mais interessante. Te aguardo no próximo vídeo.